Sejam bem-vindos ao nosso devocional. E nesse momento eu te convido a fechar os seus olhos, a chamar o nosso Deus, nosso Abba, o Deus Criador de todas as coisas, o nosso Pai, e pedir para que Ele venha com o Espírito Santo e guie esse momento, e que possamos ser apenas o canal de entrega da sua mensagem e de recepção da tua mensagem. Que a mensagem de hoje fale profundamente aos nossos corações e renove a nossa alegria, as nossas forças e a nossa confiança em tudo aquilo que o Senhor vem fazendo e prometendo para as nossas vidas. Amém? E o devocional de hoje é uma palavra que o Senhor ele escolheu para que ele fosse entregue nesse momento, já no final do dia, porque ele veio falando muito comigo sobre essa mensagem que será comentada hoje. E assim como ontem, né, foi falado de Ezequiel 37, sobre as promessas feitas depois, diante, né, de uma visão que ele recebeu. O Senhor hoje me convidou a trazer para vocês o que está no livro de Hebreus, capítulo 11. Foi inclusive um versículo citado ontem, e dentro desse versículo a gente tem aqui logo no começo, né, desse capítulo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Eu acho poderoso esse versículo, eu acho lindo, e ele fala com simplicidade, porém com riqueza de detalhes, do que vem a ser a fé. Então, o assunto principal desse nosso encontro de hoje é a fé. A nossa querida fé, a nossa grandiosa fé. E a minha pergunta para vocês nesse instante é: como é que anda a tua fé? Ela está firme e certa como um grão de mostarda, que é dito por Jesus, inclusive esse termo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, ou ela está enfraquecida, duvidosa, e nos colocando como as ondas do mar sujeitas ao vento, como está lá no livro de Tiago, no primeiro capítulo do livro de Tiago. Como é que está a sua fé? E esse capítulo é um capítulo em que fala sobre vários personagens do Antigo Testamento que eram pessoas que pela fé foram movidas e acreditaram que receberiam um filho mesmo em idade avançada, como o caso de Sara, como o caso de Abraão. Acreditaram que Deus ia enviar um dilúvio sobre a terra, como Noé, e salvou a sua família e salvou também dois casais de cada espécie de animal vivente sobre a terra. E assim como nós devemos ser guiados, né? E um trecho que eu acho lindo está lá no versículo 6, que diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, meus amados, e sem fé também é impossível acreditar nas direções que Deus nos dá para o nosso mover, para o nosso agir. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho
de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E, por fim, o verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar. É impossível agradar a Deus. O fato de buscarmos a Deus já é um testemunho de fé. E é tão interessante que no verso 9, ele falando de Abraão, ele diz assim, pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Israel e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Lá em Ezequiel 37, nós falamos um pouquinho sobre a promessa de Deus e o que ele estava oferecendo ao povo de Israel, tirar do sepulcro e levá-los à terra prometida. Só que há um detalhe que talvez tenha passado despercebido por nós. Ele diz que essa terra prometida viverá a descendência, viverá o filho de seu filho e o filho do filho de seu filho. Ou seja, essa terra prometida viverá até os seus bisnetos, ao menos até os seus bisnetos. E esse povo da época lá de Ezequiel, eles não viram a Cristo, eles não chegaram à terra prometida, mas eles se moveram por uma promessa. Eles saíram de fato de suas sepulturas. E o que é lindo de tudo isso é que Deus ele nos mostra o fim para que nós tenhamos ânimos de nos mover. Thaís, você está querendo dizer que, diferente do que você disse ontem, nós talvez não possamos experimentar dessa promessa, talvez nós não experimentemos do fim dessa promessa, o qual ele disse que seriam habitados pelos nossos filhos, netos e bisnetos, mas a promessa que Deus tem para a nossa vida, que talvez Ele nunca revele para nós, para que nós não paramos no meio da jornada. E assim, essa terra que herdarão a nossa descendência, ela não fique apenas na nossa geração, fique apenas na nossa imaginação, né? Ela realmente alcance essas gerações futuras, por conta do nosso mover em busca dessa terra prometida. E todos esses homens e mulheres que viveram da fé, eles viveram milagres, que se moveram, né? Não só viveram pela fé, mas se moveram pela sua fé. Eles viveram milagres. Ao longo de toda a jornada, eles viveram milagres. Sara foi mãe já em idade avançada. A filha de Jairo, já no Novo Testamento, foi ressuscitada por conta da fé de seu pai. Nós temos aí o servo de... Ai, meu Deus. Um servo do centurião, que também foi salvo, e aquele pedido que ele faz a Jesus, pois ele diz, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas direi uma só palavra, e o meu servo viverá, e o meu servo será curado. Porque quando eu dou ordem, eles me obedecem. Então eu sou um homem de posicionamento, mas eu não sou um homem que seja digno que você entre em minha morada. Portanto, ele pediu que somente ele declarasse uma palavra sobre a vida do servo dele, que ele teria certeza de que esse servo seria curado. Então Jesus, ele diz para este centurião, que para os seus discípulos e para todo aquele povo que o ouvia naquele instante, que ele em toda Israel não tinha conhecido homem de tamanha fé.
O que ele quis dizer? Aquele homem, ele acreditava tão fortemente que a, apenas o declarar de Jesus era capaz de mudar um cenário de uma causa perdida, assim como os sepulcros que nós falamos no nosso devocional anterior. Essa palavra de Jesus iria mudar o cenário. Isso é ter fé, é saber que debaixo daquela direção, debaixo do crer em coisas que se espera e a prova daquilo que você não vê, se mover debaixo dessa certeza é se mover pela fé e é agradar a Deus. Quando você obedece a Deus, você está usando da sua fé. Quando você recebe uma direção de Deus para fazer um movimento, para falar algo a alguém, você está se movendo pela fé. Você está se movendo pelas coisas que se espera e à prova das coisas que não se veem. Como esse versículo é poderoso, como ele é simples e como ele fala com profundidade. Eu vou ler alguns trechos desse capítulo que nos convida a entender o que a fé é capaz de fazer na vida da gente, tá? No verso 13 diz: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar-se Deus, seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim. Aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito. Gente, Abraão entrega o seu único filho, o seu primogênito. Aquele que é o filho da promessa, ele entrega em oferta, ele prepara Isaque em oferta e ele declara ao seu filho, quando é questionado: onde está o cordeiro? Onde está para ofertar? E ao preparar o seu filho, a amarrá-lo, a colocar diante do altar, a afiar o cutelo, ele diz ao seu filho: Deus proverá o cordeiro. E antes que ele ceifasse a vida de seu filho, o filho da promessa, o anjo do Senhor o convida a olhar para o lado e a ver o cordeiro que o Senhor havia preparado. Ele não sabia que o Senhor iria preparar, mas ele sentia que o Senhor ia intervir diante daquela provação. Oh, meus amados, a mensagem da fé, ela diz com tanta profundidade sobre o nosso agir, mas ela também nos lembra de quem somos. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 17, ele diz: se tiverdes fé como o grão de mostarda, diria a este monte, mova-se de lá para cá, e ele se moveria. E o que é a fé como o grão de mostarda? É a certeza do que você nasceu para ser, é a certeza da tua identidade, é a certeza da tua promessa, é a certeza do teu propósito. É a certeza, é um firme fundamento. Repetirei novamente esse primeiro versículo desse capítulo, porque ele é de uma profundidade extrema e o Senhor me convida a ler e a afirmar várias e várias vezes dentro desse devocional, dentro dessa nossa reflexão do dia de hoje. É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova do que não se vê, das que não se vê. Ele não via a semente da mostarda, ela não vê o fim dela, o final dela.
o quanto ela iria crescer, o quão grande se tornaria aquela semente minúscula, mas ela sabia que ela nasceu para ser algo grandioso, que aquela pequenez daquele momento da semente não era nada comparado ao que ainda havia de vir sobre a vida dela, sobre a manifestação da vida através daquela semente. Oh, aleluia, Senhor! Como é lindo entender que a fé nos movimenta. José, ele próximo à morte, ele faz menção da saída dos seus filhos de Israel, ele dá ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido e escolhido, e ele foi escondido por 3 meses por seus pais. Como conseguiram esconder um filho, um bebê recém-nascido, por 3 meses? E depois conseguirem entregá-lo e, em obediência, ele é salvo pela filha do faraó. E já em idade amadurecida, ele não quer mais ser considerado como filho da filha do faraó. Ele sai e depois ele retorna e salva o povo de Israel da servidão aos egípcios. Pela fé ele abre o mar vermelho, pela fé ele marca com sangue as casas dos judeus, ele dá ordem e o mar se abre e eles caminham em terra seca diante do Mar Vermelho, atravessando o Mar Vermelho. Pela fé, esses homens, eles não só viveram milagres, mas eles abriram caminho para a terra prometida, onde eu e você estamos acessando hoje. Terra essa prometida, aonde o único rei governa, aonde nós somos essas ovelhas. Como é glorioso isso! E pela nossa fé, o que estamos dispostos a fazer dentro desse mover para que as futuras gerações elas possam viver desses milagres, elas possam, através desses testemunhos de fé, também se moverem pela fé. Lá em Pedro, nas cartas que Pedro escreve, ele diz que o bom pastor, o bom líder, ele não lidera, ele não tem o seu rebanho pelo poder da sua fala, mas através do exemplo que ele dá. Não é só sobre o que nós falamos, mas sobre o que experimentamos e que vivemos. Que possamos, no dia de hoje, sermos guiados pela fé, não só no dia de hoje, mas a partir deste momento de agora, que você se lembre dessa palavra, que você se lembre desses personagens, quando a fé começar a ser enfraquecida, que esses testemunhos de homens e mulheres que foram guiados pela fé e que viveram milagres e que nos permitiram acessar o que acessamos hoje, as palavras que acessamos hoje, a esperança que nos é renovada através das suas histórias, que nós possamos renovar a nossa fé, fortalecer a nossa fé e seguindo a direção que o Senhor deu para esses encontros de devocional, eu convido vocês a ler o Salmo 121, a declarar o Salmo 121. Então é importante que toda vez que vocês iniciem esses vídeos aqui de devocional, vocês já estejam em mãos com o seu Salmo 121 aberto para que possamos declarar juntos nesse momento. E se você não está com ele aí, dá um pause no vídeo agora, corre, pega o seu e declare, porque toda vez que declaramos, nós profetizamos. Deus, ele declarou ao criar todo o universo, todas as coisas, todos os seres viventes da terra e tudo que há nela. E isso fala muito conosco, o poder da palavra. Em Provérbios fala sobre o poder da palavra. E em alguns livros do Evangelho, não me recordo aqui de todas as passagens, mas diz que
A boca revela aquilo que habita no nosso coração e que a nossa boca possa revelar vida ou morte. Então, nesse momento, vamos declarar a proteção de Deus diante de nossa vida, diante de nossa casa, diante de nossa família, diante de tudo que a nossa vida, a influência da nossa vida possa vir a tocar. Amém? E o Salmo 121 diz: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu amo esse salmo e, em especial, o Senhor me convidou a dar uma atenção ao versículo 7, que diz que o Senhor guardará de todo mal e Ele guardará a tua alma. Que o Senhor guarde a nossa alma e nesse momento eu já conecto essa declaração em uma oração. Oh Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, o nosso Senhor, aquele que nos guarda, aquele que não dorme nem dormita, aquele que nos vigia de dia e de noite, aquele que guarda a nossa alma, que salva a nossa alma. Ó Senhor, meu Pai, que a nossa fé nunca enfraqueça, que sejamos, Senhor, como um grão de mostarda, com a fé do grão de mostarda, que tenhamos certeza de quem somos e o que o Senhor reservou para nós, o que o Senhor nos chama a mover, meu Pai, e que nesse instante todos que estão aqui presentes, assistindo esse vídeo, recebendo essas palavras que vêm de Ti, Pai, debaixo da Tua direção, que eles recebam um renovo na fé, Senhor, que eles recebam um fortalecimento de suas verdadeiras identidades, o que nós somos para Ti, Pai, porque nós fomos criados para Ti, Pai. O Senhor que escreveu o nosso livro antes da nossa existência, Pai. O Senhor que sabe aquilo que nós fomos chamados e o tamanho que nós ainda iremos de ter. Oh, meu Pai, que nós possamos deixar um legado, Senhor, um legado firmados na fé, que o Senhor nos conduza às promessas, Pai, e que debaixo dessas promessas nós possamos garantir o futuro das próximas 3 gerações futuras, meu Pai. Oh, Senhor, como o Senhor é grandioso, que possamos seguir, meu Pai, como exemplos, Pai, tendo sempre o exemplo desses grandes homens, dessas grandes mulheres, Senhor, assim como Sara, assim como Ana, assim como Esther, Pai, assim como Moisés, assim como Abraão, Pai, assim como Samuel, Pai. Oh, meu Deus, que possamos, Pai, entregar a Ti, Senhor, o melhor do que temos, assim como Abel, Pai, que possamos entregar o melhor, e melhor que temos, o melhor que produzimos a Ti, Pai. Que o Senhor venha guardar os nossos corações, Pai. Que o Senhor nos revista de toda a armadura, Pai, para que possamos seguir firmes debaixo da Tua asa, Pai. Que possamos seguir firmes debaixo de Tua proteção e que o Senhor nos guarde não só agora, mas amanhã e sempre. Em nome de Jesus, amém. Eu espero que você tenha se fortalecido, se recarregado dentro dessa palavra, ao ouvir essa palavra, debaixo dessa oração, que você sempre se lembre que o nosso Deus Todo-Poderoso, o guarda de Israel, ele não dormita. Então, por
mais que assole os ventos, não se desvie daquilo que o Senhor te convidou a fazer e a mover, amém? Um beijo no seu coração, que o Senhor Jesus te abrace, te guie, sempre, 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 e que o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahvé, esteja com você em todos os momentos, guardando, livrando os teus caminhos e guardando a tua alma. Amém? Um beijo no teu coração, fique com Deus e até o nosso próximo devocional.